Então, galera, vamos iniciar aqui nossa aula para o vestibular, beleza? O primeiro tema aqui que eu trouxe para vocês é a Antiguidade Clássica. Por que a Antiguidade Clássica? Antiguidade Clássica que remonta aí à Grécia Antiga e à Roma Antiga, que são sociedades basilares para a formação da cultura que nós chamamos de cultura ocidental, que influencia diretamente o nosso pensamento, né, a construção de mundo que nós temos aí nos dias atuais. Por conta disso, eu trouxe para vocês esse conteúdo específico, né? Então, de forma geral, nós veremos características gerais e a transição para o mundo feudal. Nesta aula de hoje, especificamente, eu vou trabalhar com vocês mais as características que englobam de forma ampla Roma e Grécia, e vamos ver mais detidamente, com maior detalhe, a formação desse mundo grego, para que a gente possa, né, para que você possa compreender como que se deu a formação desse mundo grego, como que os gregos, né, os povos que nós chamamos de gregos, formaram a cultura que fazem parte da civilização grega e que nós, né, posteriormente chamamos de Antiguidade Clássica, né? Então, antes de mais nada, precisamos entender o que é a antiguidade, ou pensar o que significa essa antiguidade. Quando eu penso lá na linha do tempo da história, né, a divisão dos períodos históricos, eu tenho a pré-história, a Idade Antiga ou Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Pois bem, né, a formação dessas sociedades que nós estamos falando está dentro do período que nós chamamos de Antiguidade. Quando eu penso na Antiguidade, então, eu penso no quê? Eu penso nesse momento histórico que vai da invenção da escrita, do ano mais ou menos 4000 a.C., até a queda de Roma, né? A fragmentação do Império Romano no Ocidente, no ano de 476 depois de Cristo. Pois bem, como disse para vocês, né, o nosso recorte será a Antiguidade Clássica. Porém, a Antiguidade, o período Idade Antiga, nós não estudamos só isso, né? Temos a Antiguidade que nós chamamos de Antiguidade Oriental, justamente por conta dessa concepção de mundo ocidental que temos, né? E a Antiguidade Clássica, que é essa Antiguidade basicamente ocidental, certo? Na Antiguidade Oriental, quais são os povos que nós temos? Quais foram os povos que fazem parte desse período? Basicamente, né, acaba englobando Egito Antigo, os povos da Mesopotâmia, né, a própria China, né, antiga também, os fenícios, certo? Os persas, todos esses povos, né, que em algum momento vocês já estudaram na formação de vocês, né, são povos que fazem parte da Antiguidade Oriental. E esses povos da Antiguidade Oriental, de certa forma, né, nas relações que eles acabam estabelecendo com os gregos, com os romanos, também ajudam a formar a ideia de Antiguidade Ocidental, né, justamente pela diferenciação, sem contar também nos processos de influência cultural que acabam ocorrendo. Pois bem, mas o nosso foco é, né, a Antiguidade Clássica. Antiguidade Clássica, mundo romano e mundo grego. Ora, uma das principais características que remontam a essas duas sociedades é o modo de produção. E aí eu tenho que pensar, por exemplo, quando nós falamos na estruturação ou no pensamento histórico, quando a gente pensa como que nós olhamos para a história, né, quando eu olho para o modo de produção, eu estou olhando um viés bem marxista, a divisão histórica a partir do pensamento do materialismo histórico, né? Nós teremos o modo de produção asiático, o modo de produção escravista, né, o modo de produção medieval, o feudalismo e a sociedade capitalista. Nesse momento, então, né, a Antiguidade Oriental, ela é pautada naquilo que nós chamamos de modo de produção asiático, né, que é diferente do modo de produção escravista. O modo de produção escravista, ele se aplica, né, ao mundo grego e ao mundo romano. Então, quais são as características desse modo de produção, né? Como que eu identifico? Quando eu olho para ambas as sociedades, eu vou perceber
basicamente essas 6 características que eu trouxe aqui para vocês, né? Ela se aplica ao mar Mediterrâneo e acaba expandindo para a Europa. Nós pegarmos a Grécia, o mundo grego, se desenvolve na região da Península Balcânica, né? Se nós pegarmos o mundo romano, Roma vai se desenvolver na Península Itálica. Já já nós olharemos um pouco mais os mapas, né? Principalmente quando nos detivermos a cada um desses povos. O segundo ponto é a expansão da propriedade privada da terra. É uma característica que vai marcar essas duas sociedades, né? A noção de propriedade privada da terra, né? Das terras férteis e de uma forma geral, né? Que vai fazer parte aí, né? Da própria organização social. Nós teremos na elite dessas sociedades os grandes proprietários de terra. É importante aqui pensarmos uma distinção. No modo de produção asiático, a terra, ela basicamente é propriedade do Estado. O Estado é o grande proprietário de terras, né? Já no modo de produção escravista, a propriedade da terra será privada, pertencerá a uma pessoa, a um grupo familiar, enfim, né? Distinguindo, então, um modo de produção do outro. Uma terceira diferença, uma terceira característica que marca o modo de produção escravista é a diversificação econômica. Galera, o que significa eu pensar na diversificação econômica? Quando eu falo em diversificação, eu estou falando numa ramificação das práticas econômicas, certo? Então aqui nós teremos a agricultura, nós teremos um forte comércio, nós teremos o artesanato. Isso é diversificação, certo? Então, as cidades, por exemplo, se nós pegarmos as cidades-estados gregas, né, só para dar um exemplo de Esparta e Atenas, que são as duas mais conhecidas, né, a Esparta ela é muito mais agrícola, baseada na prática da agricultura. E Atenas ela já tem um desenvolvimento comercial muito mais significativo, né? A economia ateniense está muito baseada no comércio. Inclusive, pensarmos a relação disso com o meio agrícola. Ou seja, teremos uma base da agricultura, mas a produção agrícola para o comércio também, visando o comércio. Isso, então, denota outra característica do modo de produção escravista, né? Essas sociedades produzirão para comercializar, basicamente, especificamente, né? Gerando mais riquezas, dinamizando a economia. Uma quarta característica é o papel político-econômico dos centros urbanos. Nós teremos nos centros urbanos, nas polis gregas, na própria cidade de Roma, no caso do Império Romano, né? E outras cidades que farão parte do Império Romano também, né? Uma importância urbana, né? A centralização da importância urbana nesse processo, que vai vincular poder econômico com poder político. Isso ocorre nos centros urbanos, né? E aí, clássico são as polis gregas, né? E a própria Roma. O quanto elas convergem para si a concentração de poder econômico e de poder político, fazendo o quê? Aproximando essas duas dimensões da vida social. Por conta disso, nós veremos nessas sociedades, né, o poder político diretamente relacionado ao poder econômico. O quinto ponto, né, e que de certa forma dá, né, a titulação ao modo de produção, quando nós pensamos o modo de produção escravista, é a escravidão por dívida. Olha que interessante, isso não significa, modo de produção de escravidão, que a escravidão surgiu aqui. Se nós olharmos o modo de produção asiático, né, nós teremos esses povos do modo de produção asiático, eles terão também escravos. Só que tem uma grande diferença. Basicamente, no modo de produção asiático, a escravidão ela ocorria por guerras. Você escravizava o outro, né? O diferente, não o conterrâneo, não as pessoas de mesma cultura, de mesma origem. No modo de produção escravista,
dentro da Antiguidade Clássica, nós teremos a adoção da escravidão por dívida. Isso significa que um ateniense vai poder se tornar escravo dos próprios atenienses. E nós veremos isso com maiores detalhes, como que ocorre essa escravidão por dívida, né, e o que isso impacta dentro dessas sociedades. Vai impactar, por exemplo, em muitos conflitos sociais, né, e lutas por participação política, lutas por direito, certo? Então, a ideia de escravidão por dívida, aqui no modo de produção escravista, ela surge e ela se consolida de tal forma que, né, nós teremos o desenvolvimento dessa sociedade baseada na escravidão, certo? E o sexto ponto, a divisão social ela é censitária, que também está ligado a essa noção de escravidão por dívida. Eu trouxe aqui para vocês uma pirâmide social para nós pensarmos essa divisão social ou essa organização social, o que seria essa sociedade censitária. Então, tanto em Roma quanto na Grécia, nós teremos basicamente essa esfera de organização social, com diferentes nomes dentro dessa sociedade aos seus membros, né? As suas estratificações. Porém, basicamente nós teremos uma elite ligada aos grandes proprietários de terras. Nós teremos uma classe intermediária, e essa classe intermediária pode ser dividida em comerciantes, pequenos produtores, artesãos, enfim, né? Uma ramificação ligada à diversificação econômica, né? Às diferentes práticas econômicas daquela sociedade. Nós teremos os homens livres. E na base dessa sociedade censitária, nós teremos, né, os escravos ligados aí ao meio de produção escravista, né? Os escravos são a base da produção econômica. Ora, e por que nós falamos que essas sociedades são sociedades censitárias? Porque dentro de uma sociedade censitária, nós temos a noção de que aqueles que possuem mais recursos, aqueles que possuem maior poder, seja político ou seja econômico, eles também possuem mais direitos. E aqueles que possuem menos, eles possuem menos direitos, né? E é importante nós pensarmos que esse conceito de direito aqui não é o conceito de direito atual, né? Porque o conceito de direito atual passa por uma noção de isonomia, ou seja, direito é direito para todos, né? Então, talvez, né, nesse momento, a melhor palavra utilizada seria privilégios. Por isso que nós ligamos a noção de mais direitos a privilégios. Ora, qual que é a percepção ou a noção de riqueza, né? O que equivale à riqueza dentro dessas sociedades? Mais do que o dinheiro em si, o que determina a riqueza é a posse da terra, né? Por isso que os grandes proprietários serão aí considerados as elites, as classes mais ricas. Beleza até aqui, galera? Estão acompanhando? É isso mesmo. Então, quando eu olho para a sociedade da Grécia, eu vou pegar o exemplo de Atenas, que logo nós veremos, nós teremos os grandes proprietários de terra, que são os eupátridas, os bem-nascidos. Eles serão a elite ateniense, né? Enquanto homens livres, nós teremos os georgóis, que são pequenos proprietários de terras, os demiurgos, que são os comerciantes, né? E os metecos, que são estrangeiros ou atenienses mesmo, que por algum motivo perderam direitos. De que forma? Acabaram se endividando, se tornaram escravos, pagaram suas dívidas de trabalho e voltaram a ser homens livres, mas acabam perdendo direitos, certo? Nesse sentido, nós temos uma sociedade que é censitária. Por que censitária? Porque há a possibilidade de mudança social. Eu posso, por exemplo, ser um georgoi que possui pequena propriedade de terras, mas me endividei tanto que acabei me tornando escravo por dívida, né? Ou eu posso ser um comerciante que enriqueço e acabo comprando terras, mudando de classe social. Obviamente que esse fluxo de mudança,
ele para cima, ou seja, para alcançar mais privilégios, se torna mais complexo, né? Mas a base aqui da sociedade censitária é essa. Eu tenho, a partir dos meus recursos econômicos, maiores ou menores direitos.